o trabalho desempenhado pelo Cuiabá ao longo desse ano, e é sobre isso que a gente queria que o senhor começasse falando, presidente. O senhor já disse, inclusive, que esse foi, sem sombra de dúvidas, o ano mais difícil, né, para o Cuiabá aí na Série A, mas, ao mesmo tempo, foi um ano que o Cuiabá acumulou ali alguns números, né, muito importantes, né, a melhor pontuação, maior número de vitórias, placares elásticos, né, venceu 5 ou 6 jogos, salvo engano, por 3-0, venceu times que nunca tinha derrotado, conquistou vitórias importantes fora de casa. Então eu queria que o senhor fizesse uma espécie de balanço também e falasse para o torcedor a que o senhor atribui esse resultado tão positivo, mesmo em uma Série A tão disputada como foi nesse ano de 2023. Esse ano foi muito mais difícil que os outros anos. Mais difícil ainda do que o nosso primeiro ano na Série A, que foi 2021. A gente teve acessos, né, 4 acessos de equipes de clubes grandes, tanto que esses clubes que subiram, eles não caíram, né, no final do campeonato. Cruzeiro, Vasco, Bahia e o Grêmio, né, eles permaneceram na Série A. O Grêmio foi o vice-campeão, se eu não me engano. Então, assim, foi um ano mais difícil. Acho que a gente conseguiu fazer a pontuação que a gente fez, muito em função do trabalho dos últimos anos. Eu estou ouvindo minha voz aqui, tem como... Estou fazendo esse ajuste aqui, Pedro Damasceno, fazendo favor. Tá no duplicado. YouTube está saindo duplicado. Na rádio está tranquilo, mas ajusta aí para gente, para que o presidente possa concluir o raciocínio dele, Damasceno. Obrigada, presidente. Já estamos ajustando aqui também para não sair duplicado. Pode ficar à vontade de falar, ver se deu uma melhorada. Sim. Agora eu não escuto mais, ficou bom. Obrigada. E então, assim, eu acho que o resultado que a gente teve em campo esse ano de 2023 foi muito em função do nosso aprendizado nos primeiros anos de Série A, não só na Série A, também desde 2019 na Série B, né? A gente conseguiu montar um elenco mais equilibrado, a gente conseguiu contratar jogadores assim que encaixam com o perfil que o Cuiabá tem dentro de uma competição como o Campeonato Brasileiro, né? Os jogadores que nós trouxemos esse ano, o índice de acerto foi muito alto, né? As contratações que nós fizemos, os jogadores que nós compramos os direitos e trouxemos definitivamente para cá, né? A permanência de uma base que já está com a gente desde o primeiro ano da Série A, né? Eu acho que também, é claro, o retorno do Antônio, né? O Antônio chegou aqui em maio, ele já conhecia o clube, ele já conhecia bem os nossos atletas, os jogadores já conheciam ele. Então, assim, eu acho que esse ano foi um ano que o Antônio criou uma identificação forte com o clube, e isso aí veio a trazer todos esses resultados que nós tivemos. Né? E minhas pessoas olhando, falando, pô, foi mais tranquilo, tal. Não foi mais tranquilo, foi muito difícil, exigiu muito trabalho da gente, muita concentração, a gente teve momentos difíceis dentro do campeonato, mas a gente conseguiu. Né? Eu acho que cada ano que vai passando a gente vai aprendendo um pouquinho mais, e agora é se preparar para o ano que vem, que vai ser muito difícil também. Bom dia, Cristiano, Pedro Lima. Primeiro, parabéns pelo ano espetacular que o Cuiabá teve, né? Principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro. E você falando em dificuldades, eu vou fugir um pouco da pauta aqui e perguntar para o senhor qual foi a maior dificuldade dessa temporada, aquele momento ali que você pensou, isso eu vou ter uma grande dificuldade para resolver. Pedro, acho que não teve assim um momento que nos deixou muito preocupado, né? O campeonato de pontos corridos, você precisa entender como é que ele funciona, né? Se você analisar esse ano aí, o Cruzeiro acho que teve uma sequência de 14 jogos sem ganhar, o Fortaleza agora, na reta final, ficou 10 jogos sem ganhar. Então, assim, é um campeonato que ele exige uma regularidade, e que em certos momentos existem picos, tanto para cima quanto para baixo. Né? A gente teve um momento ruim, que foi na transição do primeiro turno para o segundo turno. As pessoas ficaram analisando, algumas, né, criticando, foi na mesma época que eu dei uma entrevista coletiva falando sobre isso, mas o pessoal não olhava contra quem a gente jogou. Né? Nós fizemos 4 jogos fora de casa, dificílimos, acho que foram 5 jogos fora de casa difíceis, e o Palmeiras, né, em casa.
né, que é um time, né, que foi o campeão. Campeão. Então, assim, esse ano nós vivemos momentos assim mais complicados. No ano passado, ali, quando a gente perdeu para o Goiás, naquele jogo que a gente estava bem desfalcado, aí depois a gente conseguiu ganhar do Avaí, foi um momento muito difícil, né? Em 2021 também. Mas assim, eu acho que não teve assim um momento assim mais eu acho que o momento mais difícil foi na troca, né, de treinador. Quando o Ivo saiu, né, a gente logo em seguida já buscou o Antônio e ficou aquela dúvida ali. Eu acho que esse acertar nessa nova contratação do treinador foi um momento chave, né, do ano. Se a gente erra novamente, ia ser difícil. Então, acho que o acerto em trazer o Antônio, esse momento assim, entre a saída do Ivo e a volta do Antônio, foi o momento mais importante, digamos assim, do ano. Por curiosidade, Cristiano, foi fácil renegociar com o Antônio para ele retornar? Então, outra coisa também, né, que a gente não divulgou muito. O Antônio, durante o tempo que ele retornou para o Cuiabá, quando ele veio para cá, ele iniciou um curso em Portugal, né, a conclusão da licença da UEFA Pro dele, né? Então, o Antônio, ele ficou nos primeiros 3 meses aqui que ele teve no Cuiabá, ele teve que viajar, se eu não me engano, umas 4 ou 5 vezes para Portugal. Durante todas essas vezes, ele ficou em torno de 4, 5 dias viajando. Né? E naquele momento mesmo, ele me disse, presidente, eu vou ter que fazer essas viagens, eu preciso concluir meu curso. E a gente, mesmo assim, falei, não, vamos trazer, a gente dá um jeito. A comissão técnica do Antônio a gente conhece, muito boa, o Bruno Lazzaroni, o Bernardo, o Diego, o Zílio, né, o pessoal que a gente já conhecia. Os caras trabalharam bem pra caramba. A nossa comissão técnica fixa também, que já conhecia, o Luiz e Rubel, né, a coordenação aí do Éder. Então, assim, eu acho que esse entrosamento aí fez com que a gente trouxesse o Antônio, mesmo ele tendo que se ausentar em vários períodos do ano de Cuiabá. Então, acho que dificuldade não foi, em termos, né, de contratos, de detalhes financeiros ali, a gente se acertou rapidinho. Então, acho que o único porém que teve foi esse. Continuando aqui, antes do Panoc, né, dar prosseguimento na entrevista, falando um pouco agora do torcedor, né? Esse ano o Cuiabá teve a melhor média de público, acho que imagino também em função das promoções que o clube realizou ao longo de 2023. Você acha que foi um acerto da diretoria colocar alguns ingressos um pouco mais baratos em meia temporada? Deve dar continuidade no ano de 2024. Em contrapartida, caiu um pouco o número dos sócios torcedores, né? Como que faz para tentar equilibrar isso? Se tem alguma fórmula já planejada para o ano que vem? A gente tem que entender o contexto geral, né, o macro. O que acontece? Nós temos uma região, né, não é uma cidade, Cuiabá não tem essa quantidade de pessoas, mas a região de Cuiabá, Várzea Grande, a grande Cuiabá, ela tem 1 milhão de habitantes. E nós temos um estádio de 43 mil lugares. Né? Vocês veem São Paulo, que é uma região que tem 20, 25 vezes mais gente do que a grande Cuiabá, em vários momentos, eles não conseguem encher os estádios, lotar totalmente. Né? E então você, numa cidade de 1 milhão de pessoas, conseguir encher um estádio de 43 mil lugares é muito difícil. Você vai conseguir isso contra o Flamengo, contra o Corinthians, né? Então, assim, o que nós tivemos que fazer nos últimos anos? Reduzir o preço do ingresso mesmo, para chamar a atenção da torcida e conseguir trazer mais gente. Né? Essa redução nos valores do ingresso, né? A gente fez vários jogos de ingresso a R$5, essa redução causou uma redução do número de sócios torcedores. Né? A gente já teve 6 mil sócios torcedores, hoje a gente tem 2.300 sócios. Desses 2.300, 300 são mirins. Né? O mirim só paga uma taxa anual de R$100, não paga mais nada, então nós temos 2.000 sócios adultos. Tivemos uma redução grande, tivemos uma queda na receita, mas em contrapartida a gente teve uma presença muito maior de pessoas dentro do estádio. Né? A gente teve um aumento em relação a 2022 de 25% da presença do público, quase 17 mil pessoas de média, e a gente vai continuar fazendo isso. Né? Para o ano que vem, a gente vai mudar a forma de acessar o estádio, nós vamos implantar o cadastramento biométrico facial, isso aí vai evitar a evasão de renda que a gente tem, que é grande, com as meia entrada, né? O estudante, o doador de sangue, o policial, o jornalista que tem direito à meia entrada, ele vai ter que se cadastrar no sistema do Cuiabá.
ele se cadastrando automaticamente já vai ficar liberada a compra de meia entrada para ele sempre que ele quiser. E para entrar dentro do estádio vai ter que ser a própria pessoa que comprou o ingresso. Né? A pessoa vai ter a possibilidade de transferir esse ingresso para quem ela quiser. Se for um meia, vai ter que transferir para outra meia. Então, assim, as gratuidades também que existe, um comércio gigantesco de gratuidade. A gente tem muito idoso que vai lá na Arena Pantanal, pega o ingresso e anda 10 metros e vende o ingresso. Então, assim, esse idoso também vai ter que se cadastrar para poder ter acesso a esse ingresso. Então, a gente vai modernizar o acesso da Arena Pantanal no ano que vem, vamos modernizar o atendimento lá dentro. O bar vai funcionar também todo com esse atendimento biométrico, aquelas filas para comprar ficha, isso aí vai ser muito reduzido. Uma série de serviços que a gente vai oferecer nesse portal, que vai ser baseado nesse reconhecimento facial, associação, venda de camisetas, combo, o cara compra o ingresso, ganha uma camiseta pela metade do preço, retira lá dentro do estádio. Então, assim, a gente vai lançar um negócio inovador no nível de Brasil para o ano que vem. Bom dia, presidente. Panoc falando aqui. Você já citou aí, e a gente lembra do Cuiabá, pouco mais de 2 décadas de existência, e, por certo, já teve vários momentos que teve que virar a chave, foi divisor de águas, entre tantos acontecimentos. Nesse sentido, eu quero falar mais do ponto de vista de estrutura, presidente. Na visão do senhor, a construção do novo CT, tão comentado, tão aguardado, será uma espécie também de divisor de águas na história do clube, e gostaria de saber do senhor qual que é a previsão de ficar 100% pronto o CT, o presidente. O CT, nós começamos as obras nele em 2021 ainda, né? No início de 2021, a gente terminou o primeiro campo em agosto, fizemos o segundo campo ano passado, e no final do ano passado a gente iniciou as obras das construções, né? Os vestiários, academia, todo o departamento médico. A gente começou agora, há poucos dias, a construção da cozinha, do refeitório, né? Uma área de descanso. Vai ficar faltando só o hotel, né? Vai ser um hotel com 30 quartos para quase 50 pessoas, né? Eu acredito, né, que se as coisas continuarem andando bem, a gente vai lançar essa obra do hotel no ano que vem. Então, em 2024, a gente lançando essa obra em 2024, eu acredito que até o meio de 2025 esteja concluído, né? Então, tem outras coisas para serem construídas lá. Mas, assim, a utilização do CT, a partir de junho ou julho de 2024, os atletas já vão se apresentar para treinar lá. Né? Eles vão se apresentar lá, vai ter o lanche, a gente vai, dentro desse prédio da academia, vai ter uma copa. Então, os jogadores já vão se apresentar lá, vão se trocar, vão se alimentar, fazer todo o pré-treino, treinar, tomar o banho, e aí eles vão jantar ainda no CT antigo. Então, a gente acredita que a partir do meio do ano, a gente já vai estar utilizando 90% das nossas atividades no CT novo. Né? A gente é uma obra grande, né? A gente terminamos o terceiro campo agora em outubro. Vamos começar agora a iluminação do campo 2, né? Vamos fazer uma iluminação de alto padrão para a gente poder, nos dias mais quentes, treinar à noite. Né? A gente vai começar o treino por volta das 18 horas. Então, assim, falando do CT em relação à história do Cuiabá, esse CT vai ser a revolução do Cuiabá. Né? A gente vai sair de uma estrutura que a gente foi fazendo ela dentro do que a gente podia, no limite mínimo ali de qualidade para disputar uma Série A, para uma estrutura top 5 do Brasil, com certeza. Né? O novo CT do Cuiabá vai ter uma estrutura que vai se igualar a Flamengo, Atlético Paranaense, a Palmeiras, em termos de espaço, em termos de projeto, em termos de tecnologia, em termos de equipamentos. A gente vai estar entre os 5 melhores do Brasil, com certeza. Então, eu tenho plena convicção que a maior mudança da história do clube é a construção desse CT. Ele vai mudar o Cuiabá de nível rapidamente.
10 horas e 23 minutos. Para quem está chegando agora na nossa audiência, a gente está conversando com o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch. Presidente, aproveitando que o senhor está falando, né, desse momento aí, que na visão do senhor vai ser a maior mudança, né, no Cuiabá, nas entrevistas, sempre nas conversas que o senhor tem ali com a imprensa, naqueles momentos que o senhor acha, né, que é ideal sair, falar, o senhor sempre traz essa questão da questão financeira como um dos principais pilares do Cuiabá, né? Sempre essa situação de manter os pés no chão, sem fazer muitas loucuras, contratações mirabolantes, é um ponto que o senhor sempre destaca, né? Agora a gente está diante de um projeto muito grandioso, que o senhor traz detalhes aqui, a gente tem acompanhado isso também de perto, que é o CT. Claro que o senhor não vai revelar aqui como é que faz essa mágica, né? Mas é um trabalho muito grande conciliar ali uma gestão saudável, responsável e, ao mesmo tempo, conseguir montar um time competitivo, como o Cuiabá tem mostrado aí nesses últimos anos. É uma tarefa muito árdua, presidente, dentro daquilo que é possível, né? O senhor compartilhar conosco, contar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes como é que é fazer essa receita dentro de casa muito bem feita, como o Cuiabá tem feito. O maior desafio é você conseguir equilibrar os resultados, né, com os investimentos. O investimento é necessário, né? A gente está vivendo um momento de transformação do futebol brasileiro, né? Esses clubes que se tornaram SAF, eles vão evoluir, né? Eles vão crescer. Os clubes mais tradicionais, eles vão evoluir, vão melhorar suas gestões. Então, nós precisamos crescer, né? A gente precisa investir no clube, a gente precisa terminar esse CT, a gente precisa investir bastante na nossa categoria de base, para a gente começar a formar nossos atletas e não ter que ficar investindo tanto na compra ou em salários altíssimos para poder trazer jogadores para cá. Esse ano a gente teve uma receita de 33 milhões de reais em função da venda dos direitos de transmissão da Liga Forte Futebol, né? Esse dinheiro, que é o dinheiro que a gente está conseguindo construir o CT, né? Nós fizemos durante o ano de 2023 várias aquisições de atletas, nós compramos vários jogadores, nós investimos, a gente está fazendo mais investimentos agora no final desse ano, a gente está comprando outros jogadores também, estamos comprando percentuais de direitos econômicos de jogadores que já estão conosco, para a gente aumentar a nossa participação de direitos econômicos desses jogadores numa futura venda. Então, tudo isso aí requer muito dinheiro, né? O Cuiabá ele se tornou lucrativo desde o ano passado, e tudo isso que está sobrando, a gente está reinvestindo no clube. Então, assim, o dinheiro vem daí, tudo que a gente fez até hoje já está pago, o Cuiabá não criou nenhum tipo de dívida para construir esse treinamento, a gente não criou nenhum tipo de dívida para comprar esses atletas, entendeu? Então, assim, a maioria das compras são pagas à vista, isso aí facilita também a gente está agindo no mercado, comprando, os clubes sempre estão desesperados por causa de dinheiro, a gente vai lá e paga à vista, consegue pagar mais barato. Então, assim, eu acho que equilibrar, ter o resultado dentro do campo, que te motiva a investir, né? Você imagina a gente ali todos os dias construindo aquele CT, aquela despesa, aquele dinheiro indo e você perde um jogo, você fica... Não é fácil lidar irado, né, presidente? Quem que você está comprando, Cristiano, presidente? A gente está no mercado, a partir do dia 10 de janeiro, já tem bastante coisa publicada no vídeo da CBF e a gente vai divulgar. Esse é o momento que fica a especulação, né, de venda, de compra de jogadores, e tem um que está bem assediado, que é o Ranieri, né? A gente vê aí proposta do Corinthians, até em uma declaração sua, eu ouvi que o Cuiabá deve perder no máximo 1 ou 2 jogadores e que o Ranieri está bem próximo de deixar o clube. Como que está sendo essa negociação? Você pode explanar para a gente também a questão de porcentagem, se o Cuiabá está tendo que comprar alguma parte da Jacuipense, do Avaí, para vender aí e manter um percentual desse atleta que, né, foi uma grande peça do elenco em 2023? O Ranieri já é uma negociação que vem se arrastando há 2 semanas com o Corinthians. O Ranieri, os direitos econômicos dele, hoje, o Cuiabá tem 65%, tem mais 10% da Jacuipense, que o Cuiabá já havia fixado um valor, né? Que a gente fixa um valor, se aparece algum negócio, a gente vai e compra, né? 10%. Aí os outros 25%, a Jacuipense tem mais 15% e o Avaí tem 10%. E a gente recebeu uma proposta do Corinthians, e para nós essa proposta só se torna viável
se o Avaí e a Chapecoense aceitarem os valores que nós propomos. Se eles não aceitarem, a gente não vai vender o atleta. E a gente fez as propostas na semana passada, o Avaí já concordou, a Jacuipense ainda não. E então, assim, tá por esses detalhes, né, de fazer a venda. Nós não fazemos questão e não temos pressa nenhuma de vender o Ranieri. Essa venda desse atleta está se dando muito mais pelo próprio jogador. É um jogador já de 27 anos. O Ranieri é um cara que há 2 anos atrás, ele estava num nível muito abaixo do que ele está hoje, né? Então, assim, ele tem uma possibilidade hoje de estar jogando no Corinthians, né? Vai ter um aumento de salário grande. Então, a gente está pensando também no atleta, né? Um atleta já com uma idade avançada. E o Cuiabá precisa, né, fazer negócios. Então, não está fechado ainda, depende disso que eu acabei de falar. A gente vai aguardar, né, sem pressa nenhuma, sem ansiedade nenhuma. Então, o mercado está difícil, né? Não está bem complicado você, tipo, contratar um jogador. Esse aqui vai vir para ser titular. O mercado está muito difícil. Então, assim, a gente está bem cauteloso em relação a vender nossos jogadores. Então, por isso que eu disse anteontem, que no máximo a gente vai perder 1 ou 2 atletas. Agora, presidente, também existe um assédio, pelo menos existe um burburinho do possível interesse do Grêmio, inclusive o próprio Renato Gaúcho, né, teria também revelado interesse do Davidson ir para o time gaúcho. Já dá para cravar a permanência do Davidson aqui no Cuiabá no ano que vem, diante de todas essas especulações, presidente? Então, é muita especulação, não tem nada concreto. Eu tive uma ligação de um presidente de um clube me ligou, e ele fez uma proposta de 1/3 da multa do Davidson. Eu falei, meu amigo, se você pagar a multa, você pode levar. A multa do Davidson, a gente fez um contrato bem arrojado com ele no ano passado, a gente fez 2 anos e meio de contrato. Você imagina, contratar um jogador ganhando um salário alto, fazer um contrato de 2 anos e meio, e o Cuiabá, o ano passado, uma dificuldade grande, quando a gente trouxe ele. Então, a gente arriscou alto trazendo o Davidson para cá. Então, a gente colocou uma multa de mercado nacional de 20 milhões de reais e mercado internacional de 5 milhões de dólares. Então, se algum clube pagar os 20 milhões de reais, o Cuiabá é obrigado a liberar o Davidson. Se não, a gente quer muito que ele fique aqui. Tanto que nós vamos propor para ele uma renovação até o final de 2026. O Davidson tem mais 1 ano de contrato, nós vamos propor para ele mais 2 anos. Ele terá 3 anos de contrato com o Cuiabá. Então, assim, é um jogador, ele com mais Walter, Marlon, Alain Pereur, né, o Cafu, que as pessoas às vezes criticam, né, são jogadores ali que são muito importantes para o clube, né? Então, assim, a gente precisa manter esses pilares aqui. E manter o Davidson aqui, por exemplo, é manter um pilar do clube. Então, a gente não pretende vender se alguém pagar a multa de 20 milhões de reais, aí o Davidson vai. O senhor citou o Cafu, houve a compra dele agora, que encerra o contrato com o Corinthians? Não, o Cafu vai ficar livre, né? Dia 31 de dezembro. Exato. E nós assinamos um pré-contrato com ele, né? Fizemos um contrato até o final do ano que vem. Né? O Cafu, eu preciso, né, abrir uma aspas aqui para defender o Cafu. As pessoas, elas têm que entender que o Cuiabá não tem dinheiro para contratar o Messi, né? Então, assim, o Cafu é um jogador que não é um craque, né? Não é um cara que você, pô, que jogada bonita, não, mas é um cara que mantém uma regularidade em 3 anos. Nos momentos mais difíceis do Cuiabá, o Cafu teve presente, né? O Cafu, ele contribui diretamente dentro de campo para o clube. O Cafu já está há 3 anos no Cuiabá, ele tem um papel enorme no dia a dia do clube, principalmente no quê? Em fazer a adaptação dos jogadores da base no elenco profissional, né? O Cafu não parece, mas ele tem uma liderança enorme ali dentro do Cuiabá. Então, assim, veste a camisa do Cuiabá, gosta do Cuiabá. Existe uma diferença enorme de um atleta que joga no clube e do atleta que joga e gosta do clube, gosta da cidade. Pô, a construção do CT, o cara se sente feliz em ver o clube crescendo. Então, assim, as pessoas precisam entender um pouco mais isso. A gente não está aqui com o Cafu porque a gente acha ele legal, porque a gente acha ele engraçado, não. Estamos aqui porque ele é um grande jogador, que ele nos ajuda muito dentro de campo e fora de campo também. E a gente precisa disso. Futebol não é só o jogo, né? Futebol tem um monte de coisa que acontece além do jogo.
Então, a gente renovou com certeza, contratamos o Cafu por mais uma temporada, e eu acredito que ele tem bastante linha para queimar ainda. Presidente, eu queria só voltar um pouquinho, quem está chegando aí, a gente está conversando com o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, voltar um pouquinho ali na questão do Daverson. O senhor falou que o Cuiabá arriscou alto, né, lá atrás, para trazer esse jogador, citou que ele é um dos pilares da equipe, e a gente sabe tudo que gira ali no entorno, né, do Daverson. É um nome muito badalado, ele atrai, né, atraiu uma mídia muito grande para o Cuiabá, uma mídia também bastante positiva. O senhor, enquanto dirigente, tem alguma palavra, alguma frase, assim, que definiria, na visão do senhor, todo o impacto da contratação do Daverson aqui para o Cuiabá? Isso a gente fala, né, fora de campo, dentro de campo, foi talvez a contratação mais emblemática do Cuiabá, na visão do senhor? Não sei nem se essa seria a palavra, mas fica à vontade para usar aí a palavra que o senhor acha que mais define, né, a chegada do Daverson e a permanência dele aqui no Cuiabá também. Eu acho que a contratação mais emblemática do Cuiabá foi o Walter, né? A gente ali em 2021 era difícil de você convencer um jogador do Corinthians, querido pela torcida, um nome, né? Muitas vezes foi cogitado ser o titular do Corinthians, em vir para o Cuiabá, né? Acho que ali a gente deu um grande passo para o que a gente vive hoje. O Daverson também, né? Eu acho que o Daverson foi uma situação que casou. Um atleta que precisava de um carinho, precisava de uma atenção, precisava de um lugar onde ele fosse uma das estrelas, né? E um clube que precisava de um atleta com esse perfil, né? Então, acho que o casamento entre Cuiabá e Daverson foi muito em função, acho que, daquele opostos que se atraem, né? Foi o alinhamento dos astros. Então, ele é um cara que tem uma capacidade midiática fora do normal. Se você olha as redes sociais, é o Daverson. Então, ele divulgou demais o Cuiabá, né? O Cuiabá hoje eu conheço uma personalidade aqui do estado, foi dar uma entrevista esses dias na CNN, lá em São Paulo, o Blairo Maggi. Aí ele chegou lá, a apresentadora perguntou: você é lá da terra do Deivinho. Então, assim, ele conseguiu a imagem. O Daverson não vende só a imagem do clube, ele vende a imagem da cidade, a imagem do estado. Então, nesse ponto aí, ele é um cara e outra, né? O mais importante, faz gol, né? Então, é uma pessoa que consegue conciliar todas essas qualidades e é muito competitivo, né? O Daverson, no começo do ano, a gente teve alguns probleminhas ali e tal, mas eu tinha certeza na minha cabeça que quando começasse o Campeonato Brasileiro ia mudar. Ia virar a chave. É um jogador muito competitivo, é um atleta de alto nível. Então, eu acho que foi uma coisa que deu certo, né? Assim como o Walter, como o Marlon, como o Alan, o Cafu, os jogadores que estão há mais tempo aqui, são situações que casaram. Uhum. Cristiano, falando ainda nesse assunto de jogadores, prometo matar essa parte agora, algumas dúvidas, né? Alguns atletas que vocês adquiriram definitivamente nesse ano foram uns dos que mais renderam na temporada e ganharam mais destaque, na minha opinião, como o Matheus Alexandre, Riquelme e o próprio Denilson, né? Exceto o Ranielli, que a gente já citou. Além deles, também tem o Pita. Como que tá para poder segurar esses atletas aqui, Riquelme, Denilson, Matheus Alexandre, que eu acredito que devem ter algum assédio de outros clubes, né? Tem aí algumas informações já veiculadas. E também sobre o Pita, uma informação de corredor, né? Que ele estaria de mudança de Cuiabá, um boato dessa questão. O Pita tá garantido aqui no Dourado? Tá, o Pita deve estar mudando de casa, deve estar, sei lá, mudando do Goiabeiras pro Belvedere, alguma coisa assim. Mas ele vai ficar assim, ele tem um contrato conosco de mais 4 anos ainda. O Riquelme, nós tivemos uma proposta do Braga, muito baixa. O Matheus Alexandre, a gente já teve várias consultas do Matheus Alexandre. O Denilson, menos, né? Então, assim, a gente esses jogadores só vão sair daqui se for uma venda, for uma grande venda. O Cuiabá vendeu por um valor alto, né? Algo que realmente impacte no nosso caixa. Agora, se não. A gente, como eu falei, o mercado está muito difícil e a gente não pode abrir mão desses atletas, né? São jogadores jovens ainda, jogadores com muito mercado, né? O Pita é um centroavante, né? O centroavante é a posição mais valorizada do futebol.
Então, outro jogador que se adaptou perfeitamente ao Cuiabá, gosta do Cuiabá também, vive o Cuiabá. Então, assim, não tem nada em andamento com esses atletas, né? O Braga mesmo, nós negamos a proposta, a gente achou muito baixa. Riquelme ainda é um jogador só de 20 anos. É muito difícil um atleta de 20 anos, como o Riquelme, entrar numa Série A e se manter. Normalmente os jogadores oscilam com essa idade. O Riquelme entrou e se manteve, jogou 32 partidas, 2.500 minutos, né, na Série A. Então, o que ele fez é bem difícil. Então, eu acredito muita margem de crescimento para esse jogador ainda. Individualmente, Cristiano, quanto que custa para comprar aí o Matheus, o Denilson ou o Riquelme? Eu estou fazendo umas economias aqui, estou avaliando mandar eles para o Flamengo. Eu acho que um atleta desse, qualquer um desses três aí, no mínimo, por 60%, 4 milhões de euros, no mínimo. Boa, obrigado. Presidente, o senhor já disse, né, respondendo o Pedro Lima em relação às contratações, ano que vem a gente vai saber disso ali, mas é só uma curiosidade, você naturalmente analisa e a gente sabe que nesse momento o Cuiabá sai com uma espinha dorsal, né, já construída, bem preparada, mas tem algumas posições que o senhor olha e fala assim, não, precisamos de contratar nessas posições, uma lateral, por exemplo, tem essa avaliação do senhor que pode compartilhar com o nosso ouvinte CBN Cuiabá? Peraí, desculpa, cortou aqui, eu não entendi. Ah, sim, você já disse que em relação aos reforços, né, só o ano que vem que a gente vai acabar sabendo quando tiver lá no BID. Mas aí eu pergunto, mais especificamente, sem citar naturalmente nenhum nome, o senhor, olha, a gente tem uma espinha dorsal do Cuiabá hoje bem construída e tal, mas tem algumas posições que o senhor olha e diz, não, aqui precisa de um reforço, carece de repente, um lateral esquerdo, um lateral direito, só exemplificando. Teria alguém nessas posições que o senhor olha para o mercado e a gente precisa contratar alguém para reforçar o Cuiabá para o ano que vem? As contratações vão ser em todos os setores, né? A gente está apostando em jogador jovem, né? Jogador com idade de menos de 25 anos, com potencial, né? Foi o que a gente fez esse ano, né? Esses jogadores que nós contratamos. Então, vai ser em todos os setores do campo. É possível dizer mais ou menos quantos reforços devem chegar para a temporada? Pedro, eu acredito que uns 8. Riu, mas falou, né? Tá certo. A gente teve bastante, uma coisa que a gente vocês não veem, o elenco do Cuiabá de jogadores assim que jogavam era pequeno, né? A gente tinha muitos jogadores do sub-20 no elenco principal e vamos ter novamente no ano que vem. Né, a gente tem bastante jogador bom no sub-20 do Cuiabá que já vai aparecer no time principal. Nós estamos com 11 jogadores emprestados, né, jogando Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Pernambuco. Então, são jogadores também que estão sendo monitorados, que a gente, em qualquer momento, pode trazer de volta para o Cuiabá. Então, nós temos essa base que ela vai ficar forte nos próximos anos. Né, o Riquelme veio da nossa base, nós temos aí o Rian, que é o quarto goleiro do profissional, já temos o Luiz Felipe, o Caleb, que compõe o elenco do profissional. Então, são jogadores que a qualquer momento eles vão estar pintando aí, vão estar aparecendo no time principal. Falando em goleiro, né, saiu o Barreta, né, definitivamente também para o Figueirense, o João Carlos, ficou vaga uma posição, né? Esse goleiro também é abaixo de 25 anos ou busca um mais experiente ali para ser reserva do Walter? Não, acho que o goleiro que vai substituir o João, né? O João ficou 4 anos com a gente, foi pro Botafogo de São Paulo, optou por jogar, a gente queria que ele ficasse, mas a vontade dele prevaleceu. A gente vai trazer um goleiro experiente, sim, né? Nós precisamos de um... Acho que essa função do segundo goleiro, ela é muito importante também no vestiário, no dia a dia, né? É um cara que está ali trabalhando, que viaja sempre, que está sempre junto, então, assim, a gente vai buscar um cara um pouco mais experiente nessa posição. Ô, presidente, quase caminhando aqui para a reta final, mas nos permita aqui explorar um pouquinho mais do senhor, uma curiosidade agora um pouquinho mais extracampo, mais aproveitando também essa história do Cuiabá. O senhor citou aí o Walter como talvez a contratação mais emblemática, né? Nessa semana, a gente acompanhou ali uma matéria especial do Globo Esporte, né? Jornalistas foram consultados, elegeram o Walter como o maior ídolo da história do Cuiabá, e ali na votação popular,
o Bogé foi escolhido com mais de 50% dos votos. O senhor acha que algum desses nomes aí a gente pode citar como maior ídolo, ou tem algum outro nome, né, que o senhor acha que foi aí o ídolo dessa história tão vitoriosa do Cuiabá? O senhor tem um voto? Se pudesse participar lá da eleição, da enquete do GE, em quem o Cristiano Dresch votaria, presidente? Eu acho que cada momento que o clube viveu, a gente teve jogadores que foram fundamentais. Não dá para falar quem foi mais importante. Eu acho que foram muitos momentos difíceis, né? Eu acho que os jogadores ali do início foram muito importantes, né? A gente teve vários momentos complicados ali que a gente teve, que o Moreno foi lá e fez um gol, né? E salvou a gente, né? O nosso acesso da Série D para a Série C, o Fernando foi fundamental, crucial para a gente conseguir subir da Série D para a Série C. Em todos esses momentos aí o Bogé teve junto, né? Nós contratamos o Bogé em 2010, acho que ele jogou no Cuiabá até 2016, se eu não me engano. Sim. Então, assim, é um cara que até a torcida, né, falava que quem tem Bogé não precisa do Pelé, né? Então, eles foram importantes em cada momento, né? O Walter, né, ele foi eleito pelos jornalistas, e aí eu vi uns vídeos das defesas. O Walter tem umas defesas impressionantes, né? E foram defesas que deram pontos para nós, né? Que deram a vitória, que deram o empate, né? Então, assim, o Davis com essa quantidade de gols que ele tem feito, então, assim, eu acho que não dá, eu não falar fulano, Beltrano, não, acho que foram jogadores, são pessoas que eu falo para os jogadores. Eu falei no dia que nós entregamos o vestiário para eles, que o tijolinho, cada um põe um tijolinho ali, né? Essa obra, cada um tá com a gente, é um tijolo por dia, e cada um vai colocando um pouco, né? Eles constroem o clube junto com a gente todos os dias, não só os atletas, todo mundo, as comissões técnicas, os funcionários, né? O Cuiabá tem mais de 250 funcionários, né? Contando os jogadores, contando todo mundo que trabalha. O Cuiabá se tornou uma empresa que está média, grande, né? Então, acho que não tem como falar, não, é o Bogé, é o Fernando, é o Moreno, é o Walter, é o Davis. Não, eu não voto, mas esses caras aí, com certeza, contribuíram muito para o Cuiabá ser o que é hoje. Camila, e eu não sou jogador, mas tem um tijolinho meu lá também, lá no Cuiabá. Brincadeiras à parte, a questão da Sul-Americana. O Cuiabá conquistou a vaga, né? O Cuiabá já disputou a Sul-Americana lá atrás, no formato de mata-mata. No ano passado, mesclou um pouco a equipe, né? Colocou alguns jogadores aí de base de transição, não conseguiu a classificação, e ano que vem tem essa competição novamente. Mas voltando aqui para o ano que a gente ainda está, o Cuiabá ele acabou sendo eliminado de forma precoce, né, na Copa do Brasil, e também na Copa Verde não conseguiu o título. Eu trocaria muito essa eliminação da Copa Verde pelo que o Cuiabá conquistou, né, no ano, né? O Goiás caiu e o Cuiabá teve essa permanência aí magnífica na temporada. Mas no primeiro semestre, Cristiano, com certeza essa eliminação da Copa do Brasil e talvez a saída ali da Copa Verde pode ter causado um pouco de desconfiança no elenco ou na montagem do time. Para o ano que vem, o senhor tem aí um desejo de chegar mais adiante na Copa do Brasil ou buscar uma classificação inédita na Sul-Americana, além da permanência na Série A, que é o grande objetivo do clube? Pedro, a prioridade, a meta, o foco para 2024 é o brasileiro. É permanência na Série A, né? O que eu tenho dito aí nas entrevistas, que nós precisamos nos solidificar como um clube de Série A. Isso não é fácil, é difícil, precisa de várias, né, coisas acontecerem. E nós temos a Copa do Brasil, a Copa Verde, a Sul-Americana, o Mato Grossense, que, como o Antônio falou numa entrevista, que o Mato Grossense é mais importante que a Sul-Americana, realmente. Então, o que aconteceu esse ano, né, nas eliminações ali da Copa do Brasil, que foi dolorida demais, inclusive naquele que usou uma camisa homenageando meu pai, e putz, perdemos o jogo, teve um peso dobrado ali de tristeza para nós, né? Então, foi muito em função da troca do comando, né? O Ivo Vieira, ele veio para o Cuiabá, ele não entendeu direito o futebol brasileiro, o que é o Cuiabá no futebol brasileiro, como um time igual o Cuiabá tem que jogar. Então, a gente, né, perdemos lá a Copa do Brasil para o Ipiranga,
E na Copa Verde tivemos uma eliminação também, na minha visão, foi muito erros táticos, né, que nos causaram essas eliminações. E eu acredito que com a permanência do Antônio, a gente vai ter resultados melhores, né? Com a permanência do elenco, manutenção do elenco, com esses jogadores que nós estamos contratando, com esses jogadores que nós já temos aqui no nosso sub-20, que vão estar incorporando a equipe principal. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos fazer campanhas melhores na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, na Copa Verde, no Campeonato Mato-Grossense, mas priorizando sempre a Série A, né? A gente tem vários exemplos aí de clubes que começaram o ano pensando em Libertadores, em Sul-Americana e acabaram o ano na Série B. Então é isso que a gente precisa focar, a nossa competição principal é o brasileiro. Pela minha interpretação, quando o Antônio disse que Mato Grossense é mais importante que Sul-Americana, é que o Mato Grossense vocês entram para ser campeão, né? E a Sul-Americana é mais uma competição extra. Sim, Mato Grossense nós precisamos do título, né? Não por mais que exista uma diferença de investimentos, de estrutura, de tudo, em relação aos outros, a gente precisa ser campeão estadual, né? Vou levantar um tema aqui, o Cuiabá nunca foi tetracampeão, né? A gente já bateu na trave 2 vezes no tetracampeonato, e a gente espera que no ano que vem não bata na trave, né? Então, vamos entrar com tudo para ser campeão estadual de novo, e as outras competições, né, vamos, né? A Copa do Brasil muito importante em termos financeiros, a Sul-Americana financeiramente é uma ilusão, né? O dinheiro que você recebe de cota, você gasta tudo na viagem, né? Nós não vamos poder viajar, por exemplo, para Colômbia de voo de carreira. Nós vamos ter que fretar um avião para ir para Colômbia. E fretar um avião para ir e voltar para Colômbia é mais de R$1 milhão. Então, todo esse dinheiro vai aí. Então, a gente vai precisar investir na logística. Então, financeiramente, Sul-Americana não agrega nada. Agrega para a marca, para a torcida. Mas, assim, Copa do Brasil, muito dinheiro. E brasileiro, que é o principal motivo do Cuiabá, o principal objetivo do Cuiabá para 2024. E quem sabe o Cuiabá vai lá para La Bombonera, né, no ano que vem. Mas só para fechar da minha parte, então, Cristiano, eu não sei exatamente quando foi, mas creio que no início dessa temporada, o presidente começou a ter uma presença física maior, né? Começou a ir nos estádios, nos treinamentos, nas viagens. Isso surpreendeu um pouco, né, o torcedor, nós da imprensa, que víamos você comandando a equipe um pouquinho mais virtualmente ou de casa, sem comparecer nos estádios ou no CT. Posso estar equivocado, mas nessa questão, essa presença física do Cristiano Dresch ali, com o elenco, com os funcionários, com a comissão técnica no CT, essa construção também do CT Manuel Dresch, a que ponto isso faz a diferença e o que você sentiu também com essa readaptação aí de estar frequentando mais o clube e os jogos e as viagens? Então, Pedro, eu fiquei, sim, um tempo de longe, mas eu viajo com o Cuiabá desde 2000, na verdade, desde 2003. Né? Em 2003, eu fui com o Gaúcho para Palmas, em Tocantins, já fui com o Gaúcho para o interior do Mato Grosso do Sul, já fui com o Gaúcho para o interior de Rondônia. Então, assim, eu já viajei na época que eu falo para os jogadores, eu estou desde quando não era nada, né? Eu estou da época que o Cuiabá não era nada, né? Em 2011, né? 2011 que a gente viajou, o primeiro jogo do Cuiabá foi no interior do Amazonas, em Itacoatiara, na Série D, né? Já jogamos em Alta Floresta, a segunda divisão, em 2009. Então, assim, eu sempre viajei com o Cuiabá, né? Eu tô desde a época da vaca magra mesmo. Então, eu fiquei um tempo, sim, longe. Esse ano, com certeza, né? As coisas são melhores, né? Pessoalmente, mas a gente sempre teve muito presente no Cuiabá. Eu acho que nossa família, né? Que a gente somos, os donos do clube, a gente está nesse negócio porque gosta muito disso. Não é pouco, não. Né? Nós criamos um apego sentimental pelo Cuiabá, digamos assim. É óbvio que nós somos empresários, a gente busca não ter prejuízo, ter lucro, mas a gente gosta muito, né? Eu acho que o trabalho que nós fizemos aí, o meu pai, que já faleceu, o meu tio Aaron, o meu irmão Alessandro, né, que está mais presentes ali, o Leandro, que, né, também é um mais novo ali também, é uma dedicação enorme por um clube de futebol. Né? Então, assim, a gente, mesmo não estando presente no tempo, a gente
da distância, me dedicava 100%. E claro, estando junto é melhor. E então e vamos continuar, né? Viajando bastante. Agora, viajar na Série A é muito mais fácil, né? São bom, né? hotéis bons, só capital, entendeu? Comida boa, né? Mas a gente já roeu o osso pra caramba, já comeu muita carne moída já, e ovo também no passado. Morumbi, Maracanã, foi bom. É a moleza, entendeu? Quero ver e jogar lá em Caicó, no Rio Grande do Norte. Entendeu? Eu lembrei dessa aí, Cristiano. Caicó foi incrível. Presidente, 10 horas e 53 minutos, a gente está chegando de fato à reta final aqui do nosso programa, mas queria agradecer, né, imensamente a disponibilidade do senhor em conversar conosco. Muita gente mandou pergunta aqui, mandou mensagens no YouTube, no WhatsApp, a gente não consegue colocar todo mundo no ar, mas acho que aqui dentro também dos nossos questionamentos a gente contemplou um pouquinho as dúvidas aqui. O pessoal perguntou muito sobre o Raniello, sobre o Pita, sobre o Daverson, muita gente parabenizando também o trabalho do senhor aí à frente do Cuiabá e de toda a equipe, né? O senhor falou aí, é um universo muito grande de funcionários e que acho que explica também, né, tudo isso que vem acontecendo aí com a equipe. E acho que isso que o senhor falou também no final fica como uma mensagem pra gente, né? O carinho, o amor, a dedicação que toda a família Dresch tem com o clube, né? Eu acho que, para além de questões financeiras, né, de alçar voos ainda maiores na competição nacional, mas essa questão emocional eu acho que é um ponto muito importante também, né? Quando tem coração, quando tem sentimento, quando tem um emocional, eu acho que tudo isso fica ainda mais forte. Pode falar, Pedro Lima, antes da gente pedir para o Cristiano se despedir. Presidente, além dos jogadores, do treinador, né, que tiveram um grande destaque, o Cristiano teve muito destaque nessa temporada. Já chegou alguma proposta para assumir um outro clube? Para ser diretor de algum outro clube aí de expressão do Brasil? Não, acho que... não, né? A gente construiu um sonho, né, Pedro? Eu acho que o centro de treinamentos ali, quando ele estiver pronto, né, vai ser um sonho enorme realizado, né, que a gente vai ter. Vamos homenagear o meu pai também. A gente vai fazer também alguma homenagem para o Gaúcho lá no CT. Eu acho que revelar jogadores, né, como a gente tem feito com o Riquelme, a gente vai revelar, já vamos revelar mais jogadores aí. Riquelme conheço desde os 15 anos, né? A gente meio que conduz a carreira do Riquelme já faz muito tempo. Isso que é a satisfação nossa, né? A gente não está no Cuiabá pelo dinheiro, né? Se fosse pelo dinheiro, a gente já tinha saído há muito tempo. Então, a satisfação nossa é ver o clube crescer. Então, isso aí é uma brincadeira que você fez aí que... Não, o Botafogo tentou contratar lá o presidente do Fortaleza. Não, a gente é isso. Eu acho que é a razão que explica, como a Camila falou agora há pouco, o sentimento. Futebol é um negócio que, se não tiver amor, sentimento, não funciona. Por isso que eu tenho muitas dúvidas em relação a essas SAFs aí que contratam executivos, profissionais, né, que o cara que põe a grana não está ali dando a cara todo dia, não funciona. Futebol não é um negócio que você compra farinha, o ovo e faz um pão. Né? Futebol é muito diferente disso. Futebol precisa de se entregar, precisa ter o sangue, precisa viver aquilo ali para conseguir ter o resultado. E é isso aí que eu acho que explica o Cuiabá. Obrigada, presidente. Fica à vontade aí para se despedir da nossa audiência, do nosso ouvinte, desejar aí um bom final de ano, né, para o senhor, para toda a família, para toda a equipe.